Você, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos falando aí sobre estatística. Vou falar agora sobre gráficos. Gráfico representativo de uma distribuição de frequência. Depois de feita a coleta, seja através do censo, levantamento por amostra, amostragem, ou por experimento registrado, esses dados apresentam-se de maneira desorganizada, como já falamos, deve ser organizado e resumido para possibilitar a obtenção, né, ou seja, formar um gráfico, né, para descrever as informações ali úteis. Uma maneira de organizar os dados é a distribuição de frequência, que pode ser apresentada além de tabela, também de gráficos, né, como já falamos. Primeiro, a gente vai falar sobre o histograma. O histograma é formado por um conjunto de retângulos justos opostos, cujos bases se localizam sobre o eixo horizontal, o eixo X, né? Sobre esse eixo são representados intervalos de classe numa escala contínua, não sendo necessário que a escala se inicie no zero. Pode ser a partir de qualquer valor, de acordo com seus dados. De tal modo que seus pontos médios coincidam com os pontos médios do intervalo de classe e seus limites coincidam com o limite da classe. O número de retângulos encontrados em histograma é igual ao número de intervalo de classe. Já falamos sobre esse intervalo, né? Sendo a largura de cada retângulo igual à amplitude do intervalo de classe, enquanto a sua altura representa a frequência do intervalo da classe. Já viu o exemplo aqui? A área é proporcional à soma das frequências. O histograma para idade de 50 temperaturas da indústria. Fica assim, né? Idade, né? Falamos sobre isso, né? De 2024 é maior. E o de 44 a 8 em segundo. E assim de maneira sucessiva. Aí tem o eixo X, né? O eixo Y. Tem a frequência simples e a idade. De idade, né? No caso, o 12 de 20 a 24, de 28, 24 a 28, 32 a 36, esses três intervalos aí são 6, né? Depois 36 a 4 abaixo para 4, de 40 a 44 também é 6, e 44 a 48, né? Segundo como falamos, é 8 e o final, né? 48 a 52, são duas pessoas, né? Ou seja, o valor menor. A diferença entre o gráfico de coluna e o histograma é o distanciamento entre as colunas, né, os dados. O histograma não há separação entre os retângulos adjacentes. Ou seja, mais fácil e visível, né, assim, para quem ver qual que é maior, qual que é menor. Talvez os dados ficam meio confusos de ler, mas tem as duas tabelas, né, o gráfico e o histograma. Fica mais fácil. Agora, lado a lado. A pessoa tem uma visão, né, qual foi a maior amplitude, qual foi a menor. Outro gráfico é o polígono de frequência, é um gráfico em linha de uma distribuição de frequência de configuração linear. Esse gráfico é obtido unindo-se possivelmente retos os pontos médio da base superior dos retângulos de um histograma pode ser feita da mesma forma de frequências acumuladas. É um gráfico em linha de cada ponto obtido considerando como o valor de x o ponto médio do intervalo e o valor y a respectiva frequência do intervalo, considerando também uma classe anterior à primeira e a outra posterior à última. Ligando todos os pontos, temos o líquido de frequência. Vai ter um exemplo aqui. Observando, a gente vai no exemplo anterior de frequência, essa distribuição dos pontos médios dos intervalos são dados para a frequência, não é mesmo? Os pontos médios aí, como falamos, o 32 é maior, até o 34 maior, 38, aí de maneira, se for necessário, coloca lá o gráfico novamente aí. E confere se o menor
É o 2, né? Se colocar uma reta aqui, vai ver que é o 2. Que é o de 48 a 52. Fica bem fácil também de ver, lógico que você pode ter uma visão, né, geral de qual que é uma média, qual que é menor. Da mesma forma que sobre o polígono de frequências também é apresentado proporcional à soma das frequências, também podemos construir por meio de pontos médios, bases superiores dos retângulos do histograma, unidos no ponto anterior à primeira classe e ao posterior à última. Aí, de um gráfico pode fazer outro, como podemos ver. A gente fica por aqui, né? Depois que eu estou falando mais sobre estatística, o próximo tópico vai ser apresentação de gráficos, continuar, né, falando sobre gráficos, e mais dados, informações sobre estatística e alguns exemplos aí, exercícios com outros dados. Aqui tem um exercício para dar treinado, que é a cor com a material. Pode pesquisar na internet também, né? Se quiser responder essas questões, para quem está estudando para concurso ou para conhecimento em área de estatística. Essa parte teórica também é bem interessante. Valeu?